Quero aqui agradecer a Deus essa oportunidade de estar com os irmãos e as irmãs e essa responsabilidade em transmitir o Evangelho. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Dario, com a sua família, em nome de Jesus. Pastor Marcos, feliz aniversário. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos então ler aqui a palavra de Deus, Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25. Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. O bom de nós andarmos com o Senhor Jesus é que o Senhor Jesus ele não esconde nenhuma verdade de nós. O que a gente precisa saber sobre a verdade, você vai encontrar na Bíblia. E vem dos lábios diretos do Senhor Jesus. Jesus, ele atraía as multidões, e isso com facilidade. Você lê os evangelhos e sempre Jesus está sendo seguido por multidões. Todas as cenas de Jesus, ele é seguido por multidões. A Bíblia diz que em certa vez ele estava numa casa e a casa tornou-se tão cheia que as pessoas se ajuntaram do lado de fora e um paralítico que precisava ser curado não tinha como acessar. Por isso subiram, os amigos dele subiram pelo teto, destelharam a casa e desceram o paralítico no meio da casa, porque não havia como entrar pela porta. Jesus ele era seguido por multidões no deserto, mesmo sendo meio-dia, 1, 2, 3 dias seguidos, 5.000 homens seguiam o Senhor Jesus. E diz que depois ele atravessou o mar e as pessoas entraram no barco e foram atrás dele porque as multidões o seguiam. E esse texto aqui ele não é diferente. Jesus está também sendo seguido por multidões, muitas e muitas pessoas. E é aquela ocasião, aquela oportunidade que todo pregador quer. Todo pregador do Evangelho quer ter a oportunidade de falar às multidões e cativar as multidões e manter a atenção das multidões. Então, a melhor receita para um orador é cativar as multidões falando para elas aquilo que elas querem ouvir. Você vai ficar seguindo uma pessoa que diz para você aquilo que você não quer ouvir? Não, isso aí é uma contra-receita. A receita é: continue cativando as multidões, dizendo a elas justamente aquilo que elas querem ouvir. E assim são os influencers também. Muito bem, Jesus ele para, a Bíblia diz que ele volta-se para a multidão, ele vira-se para a multidão. E ele vai dizer uma palavra bastante salutar. Ele diz justamente isso, olha: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, Jesus arrolou aqui toda a família de uma pessoa. E diz: e a própria vida, e a própria alma, não pode ser o meu discípulo. Veja só o tema do sermão do Senhor Jesus. A pessoa quer tornar-se seguidor de Cristo, quer ir junto com Jesus. Nós acabamos de ouvir aqui o louvor: aonde quer que for, irei. Você quer ir aonde quer que eu for? Mas e se a sua mãe não for? Você vai? E se seu pai não for? Você vai? E se a sua esposa não for? Você vai? E se o seu marido não for? Você vai? E se o seu filho ou a sua filha não for? Você vai? E se o seu coração, a sua própria alma não quiser ir? Você vai? O desafio de Jesus é esse. Nós queremos ser seguidores de Jesus,
mas do Jesus das Escrituras. E ele diz para nós, nem sempre você vai conseguir fazer a vontade de Deus se você quiser fazer a vontade da sua família. Nem sempre você vai conseguir fazer a vontade de Deus se quiser satisfazer o seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho e a sua filha, porque em algum momento vai haver aí um teste de Deus na sua vida, uma prova de Deus na sua vida, para saber aonde que está o seu coração, se você vai ser seguidor do Senhor Jesus, tomando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ou se o reino de Deus vai na carroça. Como assim na carroça? Vai atrás, o cavaleiro vai na frente, o reino de Deus vai na carroça. O reino de Deus na sua vida, ele é primazia, ele é em primeiro lugar, ele tem um bom discurso para você, ele te convence fácil, ou eu tenho que montar aqui uma peça de oratória para convencer você a seguir Jesus? Se for necessário gastar mais do que 20 ou 30 minutos para te convencer de que você tem que se tornar um seguidor do Senhor Jesus, é porque o reino de Deus não é a sua primazia. Não é a sua prioridade, não é por causa do reino de Deus e da sua justiça que você está aqui. Mas se nas primeiras palavras, 5, 10 minutos, você já está glorificando a Deus e dizendo, aonde quer que o Senhor me mandar, eu irei com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, se eles vierem comigo, mas se eu tiver que deixar um pouquinho meu pai, um pouquinho a minha mãe, minha esposa, meu esposo, meu filho e minha filha, para te seguir, eu te seguirei, Jesus. Olha só como que o Senhor Jesus, ele diz às multidões. Ele fala, vocês estão me seguindo, mas vocês vão me seguir sem cruz? Vocês vão me seguir sem cruz, sem cravos, sem espinho? Não. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser vir após mim, não tomar a sua cruz, Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Não é que talvez na última hora a gente dá um arranjo, não. Jesus disse, existe cruz no meio do caminho e existe cruz na vida de cada um de nós. Ele não disse a cruz de um e cruz do outro. É a sua cruz, é a sua cruz, é a sua cruz, é a sua cruz, é a minha cruz. Cada um de nós aqui tem uma cruz. Como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele disse isso? Já estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Precisamos nos identificar com Jesus, não somente na hora do milagre, não somente na hora do poder, não somente na hora do casamento em Caná de Galileia, não somente quando a cura vem. Temos que nos identificar com o Senhor Jesus em todo o momento, principalmente naquela sexta-feira, quando ele foi crucificado, estendendo os seus braços e intercedendo pelos seus inimigos. Você se identifica com a mensagem da cruz? Amém. Na sua vida tem cruz? Ah, sim, eu tenho cruz, não é igual do católico não, mas eu tenho cruz. Que Deus seja louvado na sua vida, porque a sua cruz representa a tua renúncia em relação a muitas coisas e a todas as coisas. Como que nós vamos ser seguidores de Jesus sem renúncia alguma? Sem abandonos. Só ganha, ganha. E nada de entrega, entrega. Cristo, ele pega o sermão dele e levanta o nível. Ele diz assim, qual de vós vai construir uma torre e não se assenta primeiro para fazer os cálculos se você tem condições de começar e terminar? Quem de vocês diz que vai se tornar seguidor de Jesus, aceitar a Jesus, descer as águas do batismo e chegar ao céu e não fez o cálculo de quantas perdas e renúncias você tem que fazer para continuar sendo crente? Porque se você não souber dizer um não, se você não disser fazer uma renúncia, se você não se abster, Jesus diz, você não consegue ter forças para carregar a cruz. Porque pensando bem, meus irmãos, é um pouco de sofrimento ou muito sofrimento ser cristão em muitos lugares. Porque de vez em quando dá vontade de renunciar à cruz, renunciar ao evangelho, voltar atrás, assumir o velho homem, dizer uns palavrão, soltar umas pancadas, não é verdade? Se comportar como antigamente, resolver do seu jeito, mas você aceitou a Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, você desceu as águas do batismo, já não dá mais para assumir o velho homem. Aquele velho homem tem que estar morto com Cristo na cruz e você é ressuscitado para a glória de Deus. Faça as contas. Jesus disse no texto, senta primeiro, vê se dá pé, faça os cálculos,
Pensa bem. Você está em condições de dizer, eu sou seguidor de Jesus Cristo? Eu sou cristão neste século 21. Esse aqui é o século das seduções. E esse aqui é o século das apostasias. Esse aqui é o século do abandono. Esse aqui é o século de deixar os valores de lado. Você está preparado para ser cristão no século 21, com todas as tentações, com todas as seduções, com todas as facilidades? Você está preparado para ser discípulo de Jesus ou está misturado com a multidão? Naquela multidão tinha muita gente. Gente que já era discípulo. E outros que eram apenas curiosos. Jesus fala, senta primeiro e faz as contas se você vai conseguir ou não dar continuidade à tua fé, à tua carreira e ao teu investimento. Aí Jesus disse, para que não aconteça aqui, preste atenção, depois de haver lançado os alicerces, porque a gente é muito empolgado, a gente é bastante entusiasmado, a gente fala, pode contar comigo porque desta vez vai. Pode colocar o meu nome aí num projeto, pode colocar meu nome aí numa coisa que tem que fazer aí, numa construção, num departamento, num congresso aí. Pode contar comigo de primeira hora aí, porque eu sou pau para toda obra. Pode contar comigo aí. Jesus fala, então eu vou investir em você. Já que você fez aquela oração, já que você fez aquele pedido, já que você disse que eu posso contar com você, eu vou dar a você o meu Espírito Santo. Eu vou dar a você a minha palavra. Eu vou dar a você um lugar de honra na minha igreja. Então eu vou confiar os meus talentos, os meus dons na sua vida, para que você possa empreender aquilo que você se comprometeu a fazer. Ô glória! Jesus disse, você pediu, você orou, você disse que dava a pé para você, queria ser o meu discípulo, então disse, pega a cruz, e você disse, eu vou pegar. Agora Deus já está investindo em você, sabia? Já faz uma temporada que Deus deu para você os dons e talentos na sua vida. Deus trouxe recursos na sua mão, Deus colocou aliados ao seu lado. Deus abriu as portas quando você pediu. Tudo que você pediu, os céus se abriram, os anjos prestaram atenção. Deus, Ele te abençoou. Começou a lançar o alicerce, aquela empolgação, né? Agora eu vou construir uma torre. Eita, que torre! Vai superar a torre de Babel, de tão alta que é. Tem gente que é empolgado, meu irmão. Fica empolgado com louvor, fica empolgado com a pregação, fica empolgado com o desafio, fica empolgado com o filme que assistiu. Mas aí vem as dificuldades, dureza, ter que lançar os alicerces para construir uma torre. Aí começa a investir e começa a perceber que as pessoas que estavam empolgadas junto com você estão te deixando. Meu irmão, tem gente que é empolgado na hora, mas quando termina o filme, que apaga a luz, ele vai para casa e você fica sozinho. Meu irmão, é bom fazer festividade, mas fazer a limpeza depois da festa demora, lavar a louça demora, organizar a casa demora. Não, pode fazer a festa aí, me manda o convite que eu vou. Mas quando vai dando 10 horas, 10h30 assim, que cantou o parabéns para você, todo mundo para sua casa querida, e você lá para limpar a casa e no outro dia ter que trabalhar cedo, igual todo mundo. Essa é a vida. Se você depender da motivação de terceiros, você vai ficar por aqui mesmo. Você tem que buscar uma motivação muito maior. E Jesus fala, agora pensa em tanto quanto eu tenho investido. Veja esse jovem aqui, deixa eu usar você como exemplo. Esse jovem aqui é um baterista. Mas ele não é um baterista do dia para a noite. Ele teve que aprender muito para poder chegar nesse ponto aqui, sentar-se nesse banquinho aqui e dominar essa baqueta. Agora eu pergunto para o senhor, continua investindo ou vai deixar para lá? Tem que continuar investindo, porque existem novas técnicas, existem novas melodias, sempre tem que aprimorar cada vez mais, como esse tecladista, como esse pessoal da orquestra, como esse pessoal do púlpito que está aqui, os meus irmãos, gostam de pregar, e a cada dia que passa, mais pregador vai surgindo, mais habilidoso ainda, e quanto ao Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, essas varoas que cantam ao Senhor, tem que se dedicar ao louvor também, e você na sua casa, no seu emprego, na sua família, tem que se dedicar, não pode esperar motivação de terceiros não, levanta pela manhã, dorme um pouquinho mais tarde, mas mantenha a tua vida continuando assim, edificando e levantando ela e dizendo, pode investir em mim, Jesus, pode olhar para mim, Jesus, pode ouvir a minha oração, Senhor, eu estou aqui desde o primeiro dia, segundo dia, primeiro ano, segundo ano, passaram 30 anos, meu Senhor, aquele jovem de 18 anos, hoje tem 48, e nós estamos aqui no mesmo vigor de 30 anos atrás. É isso que Deus está falando para você, é isso que Deus está falando para você. Te anima mesmo, te levanta mesmo. Comecei a levantar a minha torre aqui, estava no alicerce, ficou aqui, nessa meia parede, já está bom demais. Isso não é torre não, meu irmão. É meia parede, não é torre, vai chamar meia parede de torre? Está querendo o quê?
o tanto que Deus investiu em você para levantar uma torre, você quer entregar meia parede, meu? O apóstolo Paulo falou, vai ter um dia que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Um dia. Porque todos nós teremos que dar pontas do talento que a gente recebeu. Aí ele vai chamar aquele pessoal do ouro e fala, ô vocês que pediram ouro, eu quero obra de ouro. Se eu entreguei ouro, eu quero obra de ouro. Aí mesmo aparecer lá com obra de prata. Aí Paulo falou, obra de prata? Era para ser ouro, mas está sendo prata. Vem aqui o pessoal que recebeu obra de prata, que queria prata, né? Aí aparece lá com um bronze. Mas não era prata, agora é bronze. Senhor, é o que deu para fazer. E aí vem a turma da madeira, feno e palha. Aí Jesus fala, pega tudo isso aqui, coloca no fogo, vamos ver o que fica. O que fica? Meus irmãos, se você pediu, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Você pediu e você recebeu. Agora, trabalha, porque a torre é meia parede. Meia parede, meu irmão, não é torre. Então, não dá para se conformar com a metade do caminho se você não chegou ao destino ainda. Se você fez um contrato de 8 horas, não é de 4 horas. Se você pediu um móvel de mogno, não pode ser de taipa, não é verdade? Se você pagou por 500 mil, como vai receber de 100 mil? Agora, por que Deus tem que investir Espírito Santo, igreja, sermão, livro na vida, salvação, para pegar um pessoal que está caindo pelas tabelas, deixando tudo pela metade, deixando tudo para depois? Ouça a palavra de Deus dizendo o seguinte, alguns aborrecimentos você vai ter que causar em muita gente para poder fazer a vontade de Deus. Se você quiser agradar todo mundo, vem aqui meu querido, vem aqui minha querida, você não vai agradar a ninguém, nem menos a Deus. De vez em quando as pessoas vão ter que ficar bicudo mesmo, raivoso, brabo, contrariado. Aí Deus vai te dar graça, depois que você fez a vontade de Deus, de conquistar muito mais aquela pessoa de volta para você, porque se você continuar aí cedendo aos mimos dela, aos mimos dele, você não agrada nem a Deus e nem a ela, e ainda fica preso desse mimado, dessa mimada. Eita glória, hein? Está pelo alicerce aí, diz assim, se você não acabar a obra, você vai virar meme dos outros. Meme. Uma coisa que a gente tem que preservar. Eu não quero ser meme, meu. Dizer o seguinte, olha só como que era o irmão Rogério antes, sabe? O irmão Rogério antes era isso, aquilo outro. E cadê ele agora? Está aí arrastando aí uma garrafa de pinga para lá e para cá. Pelo amor de Deus, meu, que vergonha isso. Vergonha para minha mãe, vergonha para minha esposa, vergonha para o meu filho, dizer que antes era tão dedicado, antes era tão envolvido, e agora está aí, né, é desanimado, não aparece mais, nada disso, meu irmão, é hora de retomar, recomeçar, refazer. Se está meia parede, ninguém está te ajudando, vai lá e fala, eu fiz o cálculo agora, fazendo o cálculo, vou ter que pegar mais algumas alianças aqui, porque eu comecei, foi uma torre, não foi meia parede, glorifique a Deus. Aí Jesus, ele usa a segunda metáfora dele para poder reforçar a ideia. Ou qual que é o rei que saindo à guerra, a vida é combate. A vida é combate. Aos fracos abate e aos fortes fortalece, meu irmão. A vida é combate. Você vai para o combate. Aí você ficou sabendo que o inimigo do outro lado reforçou a tropa dele 2 vezes mais do que você. Você pensou que você com 10 mil ia ganhar a guerra de mão nas costas. Aí o que você descobriu? Que os filhos das trevas é mais prudente em todas as suas gerações do que o filho da luz. Sabia disso? Você sabia disso? Nós somos crentes, a gente tem a bênção de Deus, coloca um pouquinho o joelho no chão, faz uma oração e Deus faz, vai contigo, vai que eu sou contigo. E do outro lado, o diabo, que conhece o seu potencial, nem gosto de falar o nome dele, mas eu tenho que falar, o inimigo. Do outro lado, que sabe o seu potencial, o seu valor, que sabe que se você começar a fazer, Deus vai abençoar a sua vida, ele vai ter um grande prejuízo, ele arregimenta um monte de gente do lado dele para se opor a você. Uma coisa simples na vida de fazer, fica a maior dificuldade para você. E você fala, por que estava tão difícil assim? Quando eu fiz os cálculos, estava tão fácil, né? O que é que está acontecendo? Aí vem um atrapalhar, vem outro desmotivar, vem outro fazer uma futrica, vem outro fazer uma intriga, e aí vem alguém e atrapalha a sua vida. Como foi que aconteceu isso? É que
que do outro lado estão trabalhando 2 vezes mais do que você para te ver um derrotado, uma derrotada, um fracassado e uma fracassada. Vamos levar isso a sério, meus irmãos. Se nós não pegarmos com as 2 mãos a cruz, xalará, suricomandaiassé. Pega com as 2 mãos a cruz, meu irmão. Tem peso, é uma cruz que não é tão polida assim, está cheia de espinho ali, mas você pega com as 2 mãos a cruz, levanta ela assim, ó, ostensivamente, põe sobre o teu ombro assim e fala: agora eu estou firme e forte, vou levar a minha cruz. Mas tem que pegar com as 2 mãos. Ah, meu irmão, pega com gosto essa cruz aí. Pega esse problema com as 2 mãos. Pega a tua causa com as 2 mãos. Agarra, porque a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Este momento é seu, essa hora é sua. Vem um adversário contra vocês com 2 exércitos maior do que o seu. Aí diz assim, que este rei sentou-se com os conselheiros. E aí começa a se aconselhar. É bom, né? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Meus irmãos, não vamos desprezar aqueles que já passaram por dificuldades igual à sua e que tiveram que vencer as dificuldades que você está vencendo hoje. Não despreze a experiência daqueles que são mais antigos, mais velhos, mais vividos. Se aconselha com eles, se aconselha com o pastor, se aconselha com o presbitério, se aconselha com o ancião da sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Se aconselha, faz uma multidão de conselheiros ali, porque tem problema que dá para a gente resolver assim, ó, no estalar de dedo, mas tem problema que vai assim, ó, piorando, piorando e piorando cada vez mais. Como é que eu vou fazer? Toma conselho com quem já passou por aí, glória a Deus. Não, eu vou com a cara e com a coragem, mas se aconselha. Jesus fala, senta primeiro. Senta primeiro. Sentou, se aconselhou, ouviu o que os outros tinham que dizer. Lembra só da história do filho de Salomão? O filho de Salomão, Roboão. Cidadão pegou e falou, agora é a minha vez, né? O lombo do meu pai não é o meu dedo mindinho, né? Se ele cobrou imposto, então eu vou cobrar imposto até da alma de vocês. Perdeu o reino, porque ouviu aqueles meninos mais novos e não os anciãos. Então Deus está dizendo para você, eu tenho colocado gente na sua vida para abrir os seus olhos. Eu tenho usado gente no seu dia a dia para abrir os seus olhos, para te aconselhar. Ele tem sido a minha voz na sua vida, na sua casa, no seu emprego, no seu dia a dia. Eu até desperto ele para te mandar uma mensagem e você não está percebendo. Eu estou te aconselhando por meio de pessoa que está mais próximo de você. Abre o teu olho. Aquele inimigo veio com 20 mil, eu tenho só 10 mil. Será que eu vou conseguir vencer com 10 mil? Ou vou oferecer condições de paz, ou vou pedir condições de paz? A decisão é sua. Jesus não disse, oferece condições de paz. Ele disse, vê se dá para ganhar a guerra ou se você vai pedir condições de paz. A decisão é sua. Ter maturidade é mó difícil, meus irmãos. Mas como é difícil ter maturidade, entendeu? Você dizer o seguinte, a decisão é minha, eu não posso responsabilizar. Hoje eu não posso responsabilizar nem minha mãe, nem meu pai, que moram lá em Santa Catarina. Eu tenho que tomar decisões dentro da minha casa, junto com a minha esposa ali, porque nós temos uma casa para administrar, uma família para poder manter na presença de Deus, contas a pagar. A gente não pode simplesmente bobear e dizer, vou ficar desempregado, que Deus vai mandar os corvos lá na minha casa, lá, para me alimentar. Tem tempo de corvo, meu irmão, sim. Tem tempo de viúva, sim. Tem tempo de anjo, sim. Mas tem tempo de passar pelo deserto com barriga vazia e esperar a providência do Senhor. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, vê o que Deus já colocou na sua mão, vê se dá pé para você entrar nesse negócio, se dá para confiar nessa estrada aí. Se não der para confiar nessa estrada, não, a minha picape é 4x4, você vai ficar atolado na lama, meu irmão, e vai ter que chamar um reboque. Em nome do Senhor Jesus, use a inteligência que Deus te deu. Vê se dá para avançar ou se você vai ter que retroceder. De vez em quando tem que pedir desculpa, meu irmão. De vez em quando, minha irmã, tem que pedir perdão. De vez em quando tem que reconhecer que não dá pé para você, que esse negócio não te pertence mais. Ganhar força, deixa um pouquinho mais depois. Agora, se você tem fé suficiente, que nem a de Gideão. Não, eu com 10 mil e Jesus no barco, vou que vou. Então vai. Em nome de Jesus, vai. Enfrenta. E vence para a glória do Senhor. Mas o que Deus quer é o seguinte, tome postura, assuma as suas responsabilidades. Ouça o que o Espírito está dizendo, que existem renúncias que têm que ser feitas, alianças que têm que ser feitas, conselhos que têm que ser ouvidos, e muitas vezes tem que dar a marcha ré mesmo e deixar para depois.
quer ser discípulo de Jesus? Ele diz, sim. Ele termina aqui dizendo assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, o quê? Tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal. Que bom o sal. Mas se ele se degenerar, com que se adubará? Aí Jesus fala, não presta para mais nada. Não presta nem para a terra, e Jesus ainda exagera e diz, nem para o monturo. Perdeu qualquer serventia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí aquela multidão, depois que ouviu Jesus falar assim, pensou, quem que eu deixei para trás? Pai, mãe, filho. Quem que eu estou disposto a deixar? O que eu estou disposto a renunciar? Quando a gente faz um convite aqui, se a pessoa quer aceitar a Jesus como Salvador, ela coloca tudo na balança. Se ela aceitar a Jesus como Salvador, o que é que ela tem que deixar? Tem que deixar uma vida promíscua para trás, uma vida de mentiras para trás, tem que romper com algumas amizades, porque tem amizade que só te leva para o buraco, e a pessoa começa a pensar, se ela vier aqui, vai ter que parar de beber, parar de fumar, parar de usar algumas roupas. Ela vai pensando nisso daí, o que ela vai perder se ela aceitar a Jesus. Jesus diz o seguinte, você tem que estar disposto a perder tudo. Porque enquanto você estiver fazendo esse cálculo aí, o que você vai ganhar, o que você vai perder, você ainda não está pronto. Então esteja disposto a perder tudo se for necessário para ganhar a Jesus. E a Bíblia diz, aquele que por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, acha-la. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Pastor Dario.